Olá a todos, boa noite, tudo bem, gente? Boa noite a todos, a mais esse domingo. Espero que tenha sido um domingo maravilhoso para todos vocês. Mais uma Neurolive de autismo, né? Para nós mantermos a nossa rotina de busca pelo conhecimento, de transmissão de dicas, de assuntos relacionados ao autismo, assuntos que são tão importantes, né? Quantos de vocês, pais, profissionais de saúde e educação, não precisam dessas dicas, não é mesmo? E a gente da Neurosaber, todo domingo a gente não se furta de chegar aqui e de transmitir esses conhecimentos para vocês. Porque a gente quer que todo mundo ganhe, né? Que a família ganhe, que a criança ou adolescente ou adulto com autismo ganhe, que o professor ganhe, com todos os profissionais de saúde e educação tenham acesso a esses conhecimentos. Boa noite a vocês, como sempre a nossa Neurolive das 9 horas da noite do domingo está começando. Boa noite Daniela, boa noite Nicole, Francisco, Dinha. Eu queria muito na live de hoje saber de vocês, da onde vocês são e o que vocês fazem. Se são pais de crianças e adolescentes com autismo, se são profissionais, qual especialidade ou quais especialidades, se é profissional de saúde, de educação. Vamos colocando todo mundo aí, que eu acho muito importante que a gente tenha essa ideia, né, de quantas pessoas das mais diversas áreas estão entrando, né, das mais diversas localidades. Uma live como essa, a gente sabe que tem um alcance grande, mas é importante a gente saber aonde chega. Olha, a Eliana Barbosa é de Curitiba. Eliana, o que você faz? Você é mãe de autista ou você é profissional? Coloca aí. Emi Sato entrou agora. Oi, Emi, tudo bem? Adriana Aparecida Leite, ela é mãe de Atibaia, estado de São Paulo. A Daniela Prado Baca Santos é fonoaudióloga de Poricatu. Eu já sei, né? Camila Duarte, fonoaudióloga. Da onde que você é, Camila? Coloca aí pra gente. A Janaína Lara Pérez é fono de Três Lagoas. Opa, tem bastante fono entrando. E o assunto hoje é um assunto que está diretamente ligado ao trabalho da fonoaudióloga. Mas como tudo em autismo, tudo que a gente faz não é só para especialidade. É para os pais, é para a escola, é para todo mundo, né? A Fátima é de Maricá, trabalha com sala de recursos. Vamos ver. A Islane Barros é de Maceió, ela é mãe de uma criança com autismo. A Renata Guimarães é mãe de gêmeos. Olha quantas mães estão entrando, hein? Márcia Bongiovanni, de Londrina, fonoaudióloga. A professora Gisele, que é de Rio das Ostras. A Gisele está sempre aqui com a gente, né? Volta e meia eu vejo ela entrar aqui de novo com a gente. A Emi também. A Carla Silva, que é de Santana de Parnaíba, São Paulo. A Noêmia Rodrigues, é uma professora mediadora em escola pública em Minas Gerais. Olha quanta gente de todos os lugares, gente, que legal. A Simone, a Vera Lúcia, que é professora de sala de recursos. A Patrícia, que é professora no Ceará. Podem colocar de onde vocês são, o que vocês fazem, tá? A Elizabeth Silva é vovó do Vitor, que é autista, que é lá de São Luís do Maranhão. Amanda Mancini, que é do Rio de Janeiro, é pesquisadora em adultos. Opa, muito bom pesquisar adultos em autismo. Nós estamos precisando de pesquisadores em autismo. Que bom. A Karen Lima, que começou a assistir agora aqui com a gente. A Luana Massuqueto, que é de São José dos Campos, é isso? É, isso mesmo. A Fátima Azevedo, que é de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Mãe de uma criança com autismo. Que maravilha, gente de todos os lugares. O Francisco, que é de Pernambuco. A Estela Valentim, que é professora, mas não colocou de onde é. Nossa, que maravilha. Já temos quase 400 pessoas na nossa live. Eu sabia que hoje ia ter um contingente grande de pessoas. Sabe por quê? Porque é um assunto recorrente no consultório, é um assunto recorrente nas palestras que eu dou no país inteiro. Dr. Clay, o que a gente faz para estimular a fala de crianças com autismo não verbais? Né? É um assunto muito importante. Um assunto que desafia, porque a gente sabe que muitas crianças com autismo evoluem até a idade adulta e não conseguem falar. Muitas vezes pela intensidade do autismo que impediu isso,
ou a associação com deficiência intelectual, que pode levar também a essa restrição maior na fala, e boa parte das vezes por causa de um diagnóstico tardio e sem as intervenções corretas. Isso também pode fazer com que uma criança autista não falante chegue a idades muito tardias não falando. Marisa de Lima Ferreira. Olha, de onde que é a Marisa? Vamos ver. É mãe de uma menina de 2 anos e 4 meses e, segundo ela, está perdida. E ela é de São Paulo. A Fernanda Mello, mãe do Gustavo, do Distrito Federal. Andréia Scorgozinho, é de Goiânia. Nossa, que maravilha, gente. Ela é mãe de uma autista não verbal. Ô, Andréia, essa live é para você, hein? Vai ajudar o teu filho. Com certeza, a gente quer isso hoje, né? Que vocês aproveitem o conteúdo para compartilhar esforços, né? Uma criança com autismo não verbal leva a muitas restrições. Restrições na escola, restrições no cotidiano, restrições na interação social. Essas crianças costumam muitas vezes serem mais violentas, agressivas em alguns momentos, porque elas não sabem se expressar, não sabem expor, dizer o que querem, né? Ou pela fala ou por outros caminhos de comunicação. E muitas vezes elas ficam mais agressivas, ficam até depressivas, porque não conseguem expressar o que querem, o que pensam, o que sentem, não é mesmo? E eu já quero, antes de começar, já vou fazer um convite rápido. Está chegando o mês de abril, é o mês de conscientização do autismo, e nós vamos para o chamado nosso 4º workshop do Entendendo Autismo. 4º workshop do Entendendo Autismo. A gente já tem trabalhado com esse workshop desde 2015. Eu vou voltar a falar nele no finalzinho da live. Espera aí, tá? Fica aí, segura aí, não vai embora não. Porque no finalzinho da live vamos falar um pouco sobre esse workshop. Como que ele funciona, quando vai ser e quais as vantagens que você vai ter buscando e fazendo o download desse workshop. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos continuar vendo aqui, olha, quantas mães hoje, gente, eu estou muito feliz de ver isso, ó. A Marise, a mãe do Gabriel, tem autismo, ela é de Cuiabá. A Natália Cavalcante é professora de AEE, Rio de Janeiro, né? Ela até está colocando uma pergunta aqui, ó, que nós vamos responder já já. A comunicação alternativa pode ser usada por crianças autistas que tenham ecolalia ou falem pouquíssimo? Com certeza, Natália, não tenha dúvida. Eu vou falar já já sobre isso. Tá bom? Mas já respondi tua pergunta em partes, né? Em termos. A Michele Laroca, ela é mãe de um autista não verbal de São Paulo, né? Nossa, muito bom, gente. Já temos quase 700 pessoas, que maravilha. Então vamos começar. Já dá pra gente já começar com o conteúdo. Muito bem. O autismo, em torno mais ou menos de 15 a 20% das crianças com autismo, eles são não verbais. Eles não falam, demoram muito para começar a falar. O que é o autismo não verbal? É aquela criança que não consegue expressar por meio da fala e muitas vezes por outros caminhos de comunicação aquilo que querem, aquilo que pensam, aquilo que estão solicitando naquele momento. E os pais ficam angustiados, com muito medo. Vocês já ouviram falar de autismo não verbal? Coloca aí, vocês já ouviram falar? Vamos aproveitar nesse momento, além de responder se vocês conhecem ou não conhecem, já sabem. Coloquem aí se vocês acham que o assunto é importante. Coraçãozinho, faz um joinha. E vamos aproveitar para pegar papel, para pegar lápis, porque tem muita informação hoje, hein? Muita. E muitas vezes a gente não vai lembrar de tudo. E eu acho importante anotar, não é mesmo? Não, vamos começar. Primeira chamada. Já. Primeira chamada dada, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente trabalha, como estimular a fala de uma criança com autismo não verbal? Bom, gente, o primeiro ponto importante é o diagnóstico precoce. Nada melhor para estimular a linguagem de autistas, de crianças com autismo. Olha, um monte de gente aqui colocando coraçãozinho, joinha, né? Isso, olha, minha contra-regra falou aqui para eu ir um pouquinho mais para trás. Ó, todo mundo tá me vendo bem agora? Senão eu fico muito em cima, né? Mas tá bom agora. Primeiro passo, gente, para a gente evitar que uma criança com autismo venha a não falar, a primeira coisa importantíssima, né, que uma criança com autismo, que a gente tem que evitar que ela venha a não ser não falante, é fazer o diagnóstico precoce.
o diagnóstico antes dos 3 anos. Por que eu estou insistindo nesse dado? Porque aqui nesse momento, nessa live, tem fonoaudiólogos, tem psicólogos, tem pais, tem profissionais médicos e não médicos que muitas vezes ainda acham que a gente pode esperar um pouco mais para fazer o diagnóstico de autismo. Não. Se a suspeita do atraso de fala recai na possibilidade da criança ter autismo, a gente tem que, de forma extremamente objetiva, direta e rápida, fazer o diagnóstico precoce. Ir atrás até o fim. Nada de ficar falando para a mãe voltar daqui 6 meses para eu ver se tem ou não tem. Se a suspeita está aí, eu tenho que buscar o diagnóstico precoce. Existem as escalas de triagem, as escalas de avaliação diagnóstica, os critérios do DSM-5, que dão para a gente base clara se aquela criança com atraso de fala tem ou não tem sinais autísticos. Por que isso é importante? Porque quando eu vou intervir numa criança com atraso de fala, se ela tem autismo, a metodologia, a abordagem é totalmente diferente. Não é a mesma coisa do que a intervir numa criança com atraso de fala sem autismo. As fonoaudiólogas que estão aí me ouvindo devem estar atentas a isso, né? Os pais, os pediatras que porventura estejam vendo essa live, inclusive eu quero aproveitar, compartilhem essa live, gente, com pessoas que vocês sabem que precisam ouvir o que eu estou falando aqui hoje. Atraso de fala com sinais de autismo é outra história, é outro tipo de abordagem, são outros métodos de intervenção. A urgência de ver resultados, ela passa a ser maior. Então, primeira dica para vocês, o diagnóstico e intervenção precoce antes dos 3 anos. Segunda dica importante, associe sempre os contextos que essa criança vive, os momentos do cotidiano onde ela está, associe isso, gente, com palavras, letras, expressões. Se ela gosta de canções, associe essa experiência a canções que tenham letras parecidas com aquele contexto. Isso ajuda muito. Fale, olhe nos olhos da criança e expresse a palavra ou a frase, para que ela vá aos poucos no contato visual e na observação dos sons da fala, da sua fala, ela comece a querer articular as palavras que você está falando correlacionado àquele contexto, aquele objeto, aquela situação. Terceiro ponto importante, sempre que possível, use materiais, objetos, use assuntos do interesse da criança. Vocês sabem que crianças com autismo têm interesses exagerados em determinados objetos, em determinados assuntos, em determinados contextos. E isso faz com que essa criança fique muito mais atenta, com uma memória muito maior para aquele momento, para aquela situação. Então ali está o momento de você, naquele contexto, naquele objeto que ela gosta muito, trabalhar frases, trabalhar expressões, trabalhar palavras relacionadas àquele contexto. E a partir daquele contexto você já começa a ligar aquelas palavras com outras situações do cotidiano. Você começa a fazer o link daquilo que interessa com aquilo que não interessa, mas pegou a atenção da criança para você trabalhar palavras de outro contexto, tá bom? Mas comece trabalhando com as palavras relacionadas ao contexto que mais interessa a criança. Quarta dica, e essa dica os médicos têm que participar, o controle das comorbidades. Tem 2 comorbidades que podem atrapalhar o engajamento social e a atenção social da criança para aprender a falar ou a aprender palavras. É o TDAH e o transtorno opositivo desafiador. Então essa criança que é muito agitada e distraída precisa ser medicada e conduzida comportamentalmente para que ela possa ficar mais atenta e calma e olhar mais no interlocutor para entender e para ouvir e para ver aquilo que está sendo articulado. Se ela é muito distraída, se ela não para em nada e ela é muito inquieta e agitada, isso vai atrapalhar a terapia dentro do consultório clínico, vai atrapalhar a escola, trabalhar a linguagem com ela lá, vai atrapalhar os pais
a trabalhar com a criança a linguagem em casa, porque ela não para, né? Ela não presta atenção em nada, então a gente precisa ajudar. E os sintomas de transtorno opositivo desafiador, porque ela passa a ser menos flexível socialmente para aprender linguagens novas, linguagens do seu contexto, porque ela vai se negar simplesmente a prestar atenção, tá bom? Controle das comorbidades, especialmente essas duas comorbidades. Quinto, o uso de figuras, uso de desenhos, uso de esquemas, uso de fotos, uso de vídeos que interessem, que a criança goste, e trabalhar dentro dessas representações visuais a linguagem, as palavras envolvidas nas ações que estão nessas figuras, nessas fotos, nesses vídeos. Isso é muito importante. Aí eu faço uma observação. Trabalhe vídeos ou fotos que representem momentos do cotidiano. Então, fotos que trabalhem o comer, que trabalhem o limpar, que trabalhem o uso do banheiro, que trabalhe brincar com os amiguinhos no parquinho. Trabalhe situações do cotidiano, porque isso é a coisa mais urgente para ensinar uma criança com autismo. Ela tem que aprender a lidar com o cotidiano. E eu, obviamente, preciso ajudar ela a sair um pouco daquilo que hiperfoca que ela gosta e ir para visualização de situações do cotidiano. E a partir daí, trabalhar palavras, frases e conceitos e termos, expressões relacionadas a esse contexto. Sexta dica: o uso de estratégias estruturadas, de métodos que normalmente favorecem a verbalização e a aprendizagem verbal das crianças com autismo, para elas virem a falar. Então, o método TEACH tem componentes que fazem isso. O ABA tem componentes que fazem isso. O PECS, que apesar de ser um método de comunicação alternativa por figuras, ele faz um link para que a criança venha a reconhecer palavras ligadas a esse modelo de figuras e comunicação alternativa. O método Denver trabalha muito isso. Então são estratégias que têm no seu bojo, nas suas características, manejos e formas de estimular a fala e a linguagem dessas crianças. Sétima dica: dar pequenas instruções do dia a dia, mostrar gestos sociais, objetos de uso diário e correlacionar isso com as palavras, com as letras, com as expressões relacionadas a esses gestos, a esses objetos, a essas pequenas instruções. Mostrar para a criança com autismo figuras de sentimento de nojo, sentimento de alegria, sentimento de tristeza. Isso na internet tem, gente, o Google, basta você colocar no Google lá, fica fácil, né? Aparece várias imagens e trabalha a imagem daquele sentimento com a palavra relacionada, com expressões relacionadas. Então isso, gente, sendo feito de forma sistemática, diária, em casa, na escola, lá na clínica da fono, lá na psicóloga, na TO, na musicoterapeuta, vai virar um sucesso. A criança vai ter condições de começar a ficar verbal. Nós não sabemos o resultado disso a longo prazo. Tem situações e tipos e intensidades de autismos que podem dificultar um pouco mais isso, e como tem outras condições que podem facilitar. Outra coisa importante é usar jogos de ação, os games. Crianças com autismo geralmente adoram tecnologia, adoram. Então usem games que vocalizam. Games que trabalhem ação, para que você do lado dele converse e fale com ele sobre aquela ação, sobre aquela palavra relacionada ao jogo. Ele vai começar a repetir isso também. Oitava dica: a abordagem de comportamento verbal. O que é isso, né? Foi descrito por Vincent Carbone em 1995 e ele colocou o quê? É uma metodologia de treino verbal por meio de imitação. Então você fala, expressa e espera a criança imitar. Isso normalmente você pode usar rótulos com isso, marcas. Criança com autismo adora muito formas de
de linhas, de figuras planas, e eles costumam, a partir daí, ter um engajamento maior para compreender e expressar, tá? Então, são uma metodologia interessante. Nona dica, o uso de abordagens desenvolvimentais. Então, é trabalhar de forma naturalística. Então, levar essa criança para um shopping, mercado, padaria, praça, e nesses ambientes, num contexto natural, trabalhar as palavras, as frases, as expressões normalmente utilizadas nesses lugares. Então, é muito importante que faça esse link do contexto com as palavras. É um tipo de intervenção desenvolvimental que a gente fala naturalístico, ou seja, usando o ambiente da criança que ele está acostumado aí. O ambiente de casa também, você pode ir no banheiro e usar os termos do banheiro. Você pode ir lá na cozinha e usar os termos da cozinha, pegar objetos de casa que ele manipula e trabalhar a palavra, a frase, a expressão. Então, essas são as estratégias que eu queria colocar para vocês. Dentro disso, vocês podem utilizar, tem alguns métodos que podem ajudar muito nesse processo. A musicoterapia, por exemplo, ela costuma ajudar muito nisso. Tem crianças com autismo que adoram músicas, adoram sequências musicais. E a partir daí você pode trabalhar palavras, frases, expressões associadas às músicas, para que ele possa vir a vocalizar. E a partir da vocalização você vai trabalhando essas palavras que ele já sabe vocalizar em outros contextos, para ele poder flexibilizar o uso dessa palavra em situações, contextos diferentes. Essa é uma outra dica importante. Trabalhar brincadeiras sociais com outras crianças, isso a nível escolar, para que ele vá observando a vocalização dessas crianças nas brincadeiras e ele possa vir a vocalizar para poder, de forma forçada e motivada pela outra criança, a vir a falar para poder dar continuidade ao jogo, à brincadeira, tá bom? E, óbvio, gente, a 10ª dica, desde cedo escolarizar a criança. A partir dos 2 aninhos, escolarizar. Vai para o CIMEI, vai para a creche ou vai para a escola infantil, né? Educação infantil, cedo, tá? Porque isso ajuda a criança também a induzi-la a ter que conversar, a ter que usar expressões, a ver os gestos das outras crianças e as palavras associadas aos gestos. Fica uma coisa muito mais natural e isso costuma dar muito resultado. Gostaram das dicas? O que vocês acharam? É um bom começo, né? É um bom começo para a gente começar a intervir na criança, no adolescente, no adulto com autismo, que por motivos diversos não verbaliza, não fala e tem muita dificuldade nos processos de comunicação, tanto verbais quanto não verbais. Bom, eu falei para vocês que no finalzinho da live eu ia voltar no assunto que eu coloquei lá no começo, o 4º workshop Entendendo o Autismo. Olha, gente, desde 2015 a gente faz esse workshop e tradicionalmente no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo. Nós já temos em todos os anos, somados todos os anos, mais de 200 mil pessoas já acompanharam, já participaram desse workshop. O que esse workshop faz? Ele libera videoaulas que vão falar sobre os mais diversos assuntos relacionados ao autismo. Sobre o que é o autismo, avaliação, meios de avaliação diagnóstica, tratamentos, né, os tratamentos que têm embasamento científico, que têm maior evidência científica, as características do autismo, curiosidades, peculiaridades, formas de condução de determinados comportamentos. Nesse workshop nós vamos ter tudo isso. Ele é inteiramente online, ele é gratuito, ele é exclusivo. Por quê? Porque ele traz aí, além das evidências científicas, o resultado de uma experiência de mais de 15 anos que eu tenho no tratamento e na condução dessas crianças. Quem que não quer uma experiência dessa para si, né? Para trabalhar e para conduzir em casa seu filho, não é verdade? E esse workshop fica disponível por 7 dias. Ele vai começar no dia 2, a apresentação, a exposição dele vai até o dia 10 de abril. Tá aí, ó, dia 2 até o dia 10 de abril. Como eu disse, é online, gratuito.
Tem materiais escritos para você fazer download, né? Isso aí também é muito importante, porque tem muita gente que não quer ter só a teoria falada, mas quer ter o conteúdo escrito para poder fazer anotações, aprofundar estudos, fazer novas pesquisas de referências. E olha, para você não perder essa oportunidade, no final dessa live, escuta bem, no final dessa live, nós já vamos disponibilizar o link. O link vai ficar disponível após o término. Então vamos aproveitar agora. Vamos compartilhar essa live com todas as pessoas que você conheça que precisam desse conhecimento. Curta essa live. Faça essa live ir para todas as pessoas que você tem acesso, que você tem amizade e que precisa ter essas informações. Vamos aproveitar, gente? Acho muito importante isso. E colocando para vocês, esse workshop é online e gratuito. Poxa, você não pode perder, não é verdade? Puxa vida, né? Um conteúdo desse chegando até a sua casa, você não precisa sair de casa, não precisa largar o consultório, não precisa largar o seu trabalho, né? Não precisa se deslocar para lado nenhum, você vai ter aí com você, não é verdade? Olha que beleza. Então, ao terminar essa live, daqui a pouquinho, você clica no link que vai ser disponibilizado para vocês aí no Entender do Autismo, tá bom? Gostaram do conteúdo? Eu gostei, hein? Esse é um conteúdo importante, os pais perguntam demais, a gente não pode deixar o conhecimento aí sem direcionar para quem precisa, não é mesmo? Gente, um grande abraço para vocês e uma excelente semana.